Para você que acompanha o Santa Cruz Online, muito bom dia. Nós falamos ao vivo aqui da nossa redação e estamos tratando em relação aos efeitos causados pela greve dos caminhoneiros que encerrou em todo o Brasil, está sendo acalmada nos últimos dias. Aqui ao meu lado, o promotor de justiça, Dr. Irão Miranda, ele que é promotor aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e conversa conosco sobre o que acontece a partir de agora, né? O reabastecimento, enfim, após todos esses dias de caos vividos pelo Brasil e especialmente aqui tratando dos nossos municípios. Doutor Irão, bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa redação. Prazer é todo meu. Eu vou começar, doutor, sobre o reabastecimento. Os postos estão sendo reabastecidos, as filas estão muito amplas ainda, agora as pessoas começam a reclamar dos preços. É possível saber quando esse preço é abusivo ou até onde é compreensível essa alta nesse momento? Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes e teleouvintes, naturalmente. É difícil nós sabermos exatamente o que é considerado efetivamente abusivo. Nós temos como parâmetro de referência, ou como referência efetiva, os preços praticados antes da greve. Não é? Esses preços devem servir necessariamente como parâmetro. Naturalmente, aqueles postos que exorbitarem muito, principalmente aqueles que estão localizados em áreas inacessíveis ou de difícil acesso por parte da população, beira de estrada, distante de outros postos, devem praticar realmente preços abusivos, muito acima desse referencial que eu mencionei anteriormente. Aí sim, o consumidor poderá provocar o PROCON, o próprio Ministério Público, no sentido de coibir esse tipo de ação. Naturalmente, os postos localizados nas áreas urbanas certamente manterão, no segundo momento, não talvez hoje nem amanhã, mas no segundo momento, os preços praticados antes da greve, não é? Que se submeterão, ou da paralisação dos caminhoneiros, que se deverão submeter, em especial o diesel, ao acordo que foi feito com o governo federal, não é? E a gasolina, naturalmente, no segundo momento, manter-se-á, com certeza, de acordo com o que já foi feito antes, inclusive dentro do acordo feito com os caminhoneiros, mantendo aquele reajuste mensal. Doutor, Brasil afora, houveram flagrantes, em meio a esse caos, nesses dias de caos, de preços realmente abusivos. Quais são as implicações que podem ser sofridas por proprietários de postos que optarem por isso? O Código de Defesa do Consumidor regula bem essa questão de preços abusivos, o que aconteceu, de fato, na escassez recente, havida em decorrência da paralisação dos caminhoneiros. Isso aí, naturalmente, pode implicar, no primeiro momento, a suspensão da atividade do posto, né, com multas que vão de 50 mil a R$1 milhão, salvo engano, são multas altíssimas, e pode, no segundo momento, em caso de descontinuidade ou no caso de repetir essa conduta, ou no fechamento, na cessação das atividades ou na cassação do registro do posto junto à ANP, e que inviabiliza completamente o seu funcionamento. Gás de cozinha é um derivado do petróleo que pode também ter esse tipo de abuso. Inclusive, já se há informações, não exatamente aqui de Santa Cruz, mas na região, de botijões de gás que, nesse momento, estão sendo comercializados aí em torno de R$100. Aplica-se os mesmos princípios, não é isso? Com certeza. Não existe, infelizmente, não existe. O gás de cozinha não é tabelado, ele sofre as mesmas regras de concorrência do mercado. Mas é lógico que preços que exorbitem muito aos praticados antes da greve, como eu me referi anteriormente, devem ter necessariamente o acompanhamento e a reclamação do consumidor junto aos órgãos competentes, o PROCON local e o Ministério Público, para que busquemos a atuação desses revendedores, né, que devem ser, naturalmente, revendedores oficiais, porque aqueles que não se enquadrarem no perfil de revendedores oficiais, como postos efetivamente cadastrados junto à ANP e os revendedores de gás e liquefeito de petróleo, também junto à ANP, esses deverão sofrer a sanção da lei penal, inclusive, que prevê penas altíssimas para um caso de comércio clandestino de combustíveis e derivados. Doutor, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, não exatamente fora desse contexto, mas tendo ele como exemplo. Em meio a esse caos, nos últimos dias, eu acredito que o Brasil foi muito testado também em relação às falsas notícias. O momento ele já era muito crítico, mas especialmente nas redes sociais, muita coisa foi agravada por informações sem procedência. Como o Ministério Público tem atuado também em situações como essas, que não só nesse caso, mas que se espalham por todo o país? Nós buscamos, Ney, a propósito, eu particularmente reproduzi
a exaustão nos grupos sociais que participo e para pessoas também que conheço, um informativo nosso do Ministério Público que concita as pessoas a evitarem a propagação ou a disseminação de notícias que não tenham como comprovar a fonte e a fidedignidade dessa informação, a veracidade dessa informação. As pessoas têm, no afã de reproduzir ou de satisfazer a sua pretensão pessoal, reproduz aquela notícia que lhe é mais favorável e, às vezes, são notícias falsas, são o que nós conhecemos como fake news. São notícias que não têm veracidade, são baseadas no propósito do seu divulgador, que quer acirrar ou fazer prevalecer a sua pretensão junto a um determinado assunto, ou perante um determinado assunto. Então, o Ministério Público sugeriu, e isso eu divulguei de uma forma maciça, que as pessoas, antes de propagar ou determinada notícia que vinha receber em suas mídias, WhatsApp, Instagram e outras, busquem comprovar a veracidade, a fonte dessa informação. E, sobretudo, a veracidade dessa informação. Porque, às vezes, tem uma fonte, mas essa própria fonte não é fidedigna, não é uma fonte que tenha realmente conceituado do ponto de vista de estabelecer verdades ou de fornecer notícias verdadeiras com base em fontes verdadeiras. Então, é muito importante que nós não propaguemos notícias falsas, objetivando evitar, naturalmente, um caos ou sedimentar na população uma situação que, de fato, não existe. Voltar agora ao tema, doutor, da Petrobras, houve agora recentemente também rumores e ameaças de greve de petroleiros. Isso foi até que contido pela Justiça. Mas eu vou até colocar no contexto mais opinativo. Por que isso está acontecendo no Brasil hoje? Olha, recentemente, eu não posso precisar exatamente quando isso aconteceu, mas a Petrobras mudou a sua forma de venda, de tabela de preços e de venda de petróleo. A Petrobras está exportando hoje o petróleo cru. Exporta petróleo cru para as empresas petrolíferas internacionais e importa o produto refinado, importa o óleo diesel, importa a gasolina. Não é? Naturalmente, esse produto importado, que vem do exterior, sofre no mercado interno a flutuação de preços do mercado externo, do dólar e também do preço de petróleo internacional. Daí que nós temos essa flutuação terrível, quase semanalmente acontecia antes da greve, desses preços dos combustíveis no Brasil, porque diariamente o dólar muda, tem uma cotações diferenciadas. Quase que também no mesmo período, o petróleo sofre variações no mercado interno. E como o Brasil importa boa parte, não sei exatamente que percentual, da sua gasolina e do óleo diesel, que vem do petróleo cru e importa das grandes companhias, Shell, Exxon, Atlantic, esse petróleo já refinado, esse produto, quando chega no Brasil, sofre naturalmente a influência do mercado externo, já que ele é comprado do mercado externo. Isso acontece mesmo a Petrobras tendo capacidade de operação para o refino, não é isso? É exatamente isso o que os petroleiros fizeram. Tem divulgado, inclusive, na mídia por aí. Né? A Petrobras hoje, segundo os petroleiros lá do Sudeste, tem capacidade de refino de 100% de sua produção. Ou seja, por que a Petrobras não muda essa política e passa, ao invés de vender o petróleo cru, passa a produzir no Brasil o produto dele derivado, os produtos deles derivados, em especial a gasolina e óleo diesel, já que, segundo os petroleiros da própria Petrobras, eles têm essa capacidade de refino total, o que certamente tornaria essa política de preço mais estável e evitaria essa flutuação que hoje acontece no mercado brasileiro e no mercado interno. Doutor, voltando aqui à questão dos preços, alguns internautas deixam aqui algumas mensagens, por exemplo, variação de preço da gasolina a R$ 4,28, R$ 4,48. É aquela mesma questão, né? É difícil saber até onde isso é abusivo ou até onde essa variação ocorre, pelo fato, inclusive, hoje do produto estar meio que escasso e haver a procura maior do que a oferta. Perfeito. Nesse primeiro momento, eu acredito que essa semana deve haver ainda uma flutuação dentro de parâmetros acima do que acontecia antes da greve, do preço que era praticado antes, dos preços que eram praticados antes da greve. Porque você se recorda que os preços antes da greve havia uma diferenciação
mínima, mas havia entre os postos. Aqueles que eram localizados dentro da área urbana, não. Praticamente eram idênticos, 1 ou 2 centavos de diferença. Mas, atualmente, pelo próprio mercado, vai haver uma flutuação acima daqueles preços praticados antes, mas eu acredito que na próxima semana, no final de semana e na próxima semana, esses preços já retornarão aos patamares de antigamente, ou antes da greve, com a flutuação mínima entre os postos, devido à concorrência, naturalmente, que tem entre eles. Doutor, para a gente fechar, não só em Santa Cruz, mas nessa nossa região, esses últimos dias, como foram para o Ministério Público, as atividades que não podem, acredito que não pararam mesmo assim, mas como foi que procedeu o Ministério Público nos últimos dias? O Ministério Público, seguindo o próprio TJPE, que paralisou as suas atividades na segunda-feira, né, devido à inviabilidade de acesso aos locais de trabalho por parte dos funcionários, nós também paralisamos. Me parece só na segunda-feira, efetivamente, porque eu tive trabalhando, como eu moro em Taquaritinga e trabalho aqui em Santa Cruz, eu tive trabalhando todos esses dias, na segunda e terça-feira, internamente. Mas na terça-feira já retomamos as atividades, mesmo com dificuldade de deslocamento dos funcionários. Eu mesmo somente ontem pude abastecer meu carro, né? Fui fazer audiência ontem no fórum, utilizando da polícia, que me levou até lá e me trouxe de volta, a Polícia Civil e a Guarda Municipal também. Eu agradeço ao Coronel Sena. Existe, inclusive, audiências de custódia, não é isso? Que não tem data exatamente para acontecer. Exatamente. E essas audiências foram realizadas com dificuldades, né? Com deslocamento feito com carros oficiais. Eu abasteci meu carro ontem exatamente objetivando esse transporte ao fórum e os locais aqui em que a presença do Ministério Público se faz importante, às vezes quando somos chamados para intervir numa determinada questão, e eu preciso me deslocar. E às vezes o carro da polícia, pela própria escassez também de veículos, não está disposto, não pode me proporcionar esse deslocamento. Então, eu abasteci ontem meu veículo particular para poder fazer esse deslocamento. Foi com dificuldade, mas nós não paramos um minuto sequer. Nós continuamos agindo, mesmo no período de greve, trabalhando internamente, atendendo ligações e, naturalmente, buscando atender os anseios do povo e as demandas que não eram proporcionadas. Muito obrigado pela vinda, pela presença aqui na redação. Muito obrigado, Ney. Eu agradeço a oportunidade de explicar a nossa versão, explicar esse contexto que estamos passando e que, se Deus quiser, haveremos com a união do povo, em especial a partir de outubro, coisa que buscaremos posteriormente falar contigo e falar com os órgãos de imprensa de um modo geral, com relação às eleições e, se Deus quiser, tenhamos eleições tranquilas dentro de um contexto de efetiva mudança que deve haver nesse país a partir de agora, em especial. O Santa Cruz Online continua acompanhando os desdobramentos, efeitos da crise após a greve dos caminhoneiros. Direto da redação Ney Lima para o Santa Cruz Online.